Meus amados irmãos, bom dia, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré, todo o povo, por onde passar esse vídeo. Quero falar hoje ao povo dessa terra a seguinte palavra, que o casamento, gente, eu tenho visto muito as pessoas estarem falando sobre isso, e eu quero dizer que o casamento ele é algo que veio da lei para a lei de novo, agora no Novo Testamento. O casamento ele vem do velho para o novo, e é lei, ele não é um mandamento, ele é uma lei, é uma ordenança, é uma ordem, é algo muito sério e sincero, porque um estatuto, as palavras, as doutrinas, os mandamentos são um pouco diferente de uma ordenança, de uma lei, que ela é lei. Então se está dizendo que é lei, em todo canto da terra, do mundo, é lei. Chama-se o casamento. E eu tenho visto muita gente falando que se não der certo, larga e vai pro cartório, chega lá, descasa, desquita e pode casar de novo, que tá tudo bem. Eu quero dizer para vós hoje que tudo isso não é verdade, é puro engano, é pura mentira, porque o próprio Jesus falou que aquilo que Deus uniu, o homem não o separe, viu? Se a mulher largar seu marido, trate logo de voltar pro marido enquanto há tempo, enquanto há hora, assim mesmo o marido, para que continue a vida. Só a morte pode separar, ou um adultério pode separar. Menos disso não pode separar por qualquer coisa, porque a lei uniu e homem nenhum pode o separar da lei de Deus. Os mandamentos, estatutos de Deus são ordenança, mas o casamento é lei. Ele está dizendo para nós da seguinte forma: somos obrigados a cumprir com isso até o final, até que a morte o separe ou que haja um adultério pelo meio, né? Porque hoje a gente tem visto muitos que às vezes estão até juntos e tem pastor aí ensinando as pessoas a errar, pregador, não sei, ensinando as pessoas que mesmo juntos são unidos, e unido mesmo pode ceiar, pode se batizar. É outra mentira, viu? É outro engano, porque no livro de Coríntios Paulo fala: se é de estar abrasado, case-se. Não digo eu, mas sim o Senhor o diz para todos nós: case-se. Diante da face dele e da face dos homens, temos que fazer um prometimento aqui, os homens aqui na terra como testemunha, e Deus ali presente ouvindo a nossa história. E tudo que nós promete para Deus temos que cumprir, para que não seja um juramento falso, porque aqueles que juram em vão vão pagar muito caro por isso, viu? Então preste atenção direitinho para você aprender, para você não vacilar, porque tem uns que deixam também e ficam tirando uma história de coitadinho. Você não é coitadinho, não. E dizer assim: não, porque se não casar, olha, os adúlteros não vão para o céu, é o que a Bíblia diz. Os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os fornicários não vão para o céu. Os fornicários é aqueles que vivem juntos, vivem em fornicação.
A prostituição são aqueles que vivem se prostituindo, que não são casados uns com os outros. É prostituição. E o adultério é a mulher ou o homem que é casado, que vive também na safadeza. É adultério. Esse é o pior pecado que existe num homem e numa mulher, que afasta Deus da vida deles, porque o pecado é grande. Chama-se adultério. O adultério também é falado sobre quando deixa Deus para voltar para o mundo, adorar as coisas do mundo, as idolatrias, as imagens, as esculturas, o dinheiro e as imundícias do mundo. Tudo isso torna-se pessoas idólatras que adulterou, deixou Deus pelas coisas do mundo. Se não se arrepender, só resta algo para eles, que são a justiça naquele dia, quando Jesus vir. Já está decretada a justiça, só resta esperar o dia do juízo para ser decretado e lançado no fogo. A Bíblia diz dessa maneira, viu? Então hoje nós temos tempo, hora, dia, para nós nos ajeitar na presença do Senhor e não ficar ouvindo balela de homens que têm os pensamentos contaminados, as mentes, os pensamentos contaminados pelo diabo, o Deus desse século, que está nessa terra. E assim como eles sabem que vão para aquele lugar, eles também querem levar alguém com eles para aquele lugar também, porque a Bíblia diz que ia chegar um tempo que os homens mesmos saberiam o lugar já que eles iam. Eles mesmos querem esse lugar para eles, sabem que são dignos daquele lugar. Então hoje a gente está vendo isso, que tem muitos que já estão se declarando que ele vai para o inferno, ele quer ir para lá, o lugar dele é lá. Então, gente, hoje, o dia que nós vivemos, é dia de mudança. Como diz a Bíblia, se você fizer um troço desse, arrependa-se, pague a sua dívida, volte para trás, volte para sua esposa volte para o seu marido, que haja ali, que você não adultere quando sair de casa, porque se você adulterar, também você vai perder o seu direito de voltar com seu cônjuge ou seu cônjuge com a sua esposa e vice-versa, viu? Então, é lei, é algo que é lei, é uma ordenança e todos têm que obedecer, do maior ao menor, menor ao maior. E como a gente sabe que esse mundo está contaminado de pecado e já cheira mal as narinas do Senhor, é bom cada um tratar de se cuidar, de se arrepender, não ficar querendo se esconder atrás da Bíblia, ouvindo fábula ou doutrina de demônio, porque hoje tem muita doutrina de demônio. E a Bíblia diz que o diabo já foi um anjo de luz, e ele sabe muito bem imitar um ministro do Senhor. Então preste atenção, olhe bem, vigie, porque não basta só você orar, basta você orar muito, ler sua Bíblia, basta que você vigie muito ao seu redor, a sua vida, para que você não caia em contradição, e nem dê brecha para o diabo, e nem dê ocasião para a carne, porque a nossa briga, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal. Mas você tem algo que você lutando contra você mesmo, entendeu? O espírito lutando contra a carne lutando contra o espírito. Então, preste bem atenção. Quando você sentir os desejos da carne, vá orar, vá pedir proteção de Deus, para que o seu espírito seja forte, resistente,
para não deixar a carne pecar, porque